Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do Cast Café Cristão ou do Café Cristão. Passando aqui para compartilhar com os irmãos um pensamento que eu tive, meditando aqui na Palavra de Deus, meditando em alguns vídeos que eu tenho assistido, em algumas pregações que eu tenho ouvido alguns pregadores, pregar. Eles têm pregado nos últimos dias sobre a geração do avivamento, a geração cheia do Espírito Santo, a geração do poder, que nem os pregadores costumam dizer. Mas a minha Bíblia diz que a geração, ela tem que ser temente a Deus, porque para você ter um avivamento, você tem que ter um coração quebrantado. Porque coração quebrantado gera avivamento. E avivamento gera arrependimento. E o arrependimento gera coração quebrantado. Você vê como é uma coisa que vai e volta, elas têm que andar juntas. E a própria palavra fala que um coração quebrantado Deus não desprezará. Então está escrito lá no livro de Provérbios 9, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o princípio da sabedoria é temer a Deus, será que essa geração é uma geração sábia? Porque eu tenho visto, diferente de alguns pregadores que pregam que essa é a geração do poder, que essa é a geração do avivamento. Que avivamento é esse que nós estamos vivendo? Um avivamento que não gera arrependimento, um avivamento que não causa transformação, um avivamento que não te aproxima de Deus, porque como pode você estar avivado, ter o coração quebrantado e permanecer no pecado? Porque o coração quebrantado, ele nos faz pensar em arrependimento. E arrependimento nos faz deixar as nossas práticas do pecado. Aqui eu escrevi aqui, ó, um pequeno trecho, O temor a Deus é uma atitude sábia que nos ajuda a viver de acordo com a sua vontade. De acordo com a vontade de Deus, perdão. Quem teme a Deus respeita o seu poder e a sua santidade. E quer agradar com reverência e honra. Se você verdadeiramente é sábio, você quer agradar a Deus. Você quer fazer a vontade de Deus. Porque quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós desagradamos a Ele. E essa geração é uma geração perversa. É uma geração que faz de tudo para se afastar de Deus. É uma geração que quando tem culto de ensino, eles fogem. Quando tem escola bíblica, eles não vão. Cadê o evangelismo? Cadê as pessoas falando de Deus? As pessoas costumam dizer que nem aquele hino, o hino que está agora fazendo um sucesso aí. Por que pararam de falar do céu? Só se falam agora em bens materiais. As pessoas andam em busca de milagres, as pessoas andam em busca de profecias, mas não querem viver os projetos de Deus. E uma grande maioria desses profetas, desses pregadores dos últimos dias, que pregam errantemente, que pregam que Deus é amor e esquecem de falar que Deus também é justiça, dizem que Deus é rosa, mas esquecem de falar dos espinhos. Porque ele morreu e se entregou, mas ele usou uma coroa de espinho na sua cabeça. Por mim e por você. No livro de 2 Timóteo, falando sobre essa geração,
Ele vai dizer um pouquinho dessa geração. Essa geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. No livro de 2 Timóteo 1, 1 e 2, a Bíblia fala: sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Será que está falando de alguém dos dias de hoje? Será que não está falando dessa juventude? Será que não está falando das pessoas que vivem neste tempo? Porque as pessoas pecam diante de Deus, blasfemam dele. Olha só. E como podemos chamar, aqui eu escrevi aqui, ó, e como podemos chamar essa geração de geração do avivamento? Se essa geração é uma geração corrupta, uma geração avarenta, uma geração amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, profanos. Isso aqui é o que está escrito lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, mas o 3, o 4, o 5, o 6, tudo vai falar sobre essa geração. Nós vivemos dias maus. E como podemos chamar essa geração de uma geração bem-aventurada, de geração do poder, geração cheia do Espírito Santo, geração do avivamento? Olha só. O avivamento não é um programa agendado pela igreja. O avivamento não é uma ação da igreja, mas de Deus. Avivamento é uma obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja não promove nem faz avivamento. O avivamento é um tempo de renovação espiritual que pode ser gerada por uma busca sincera a Deus, que gera arrependimento. E arrependimento é um desejo de mudança que se transforma em coração quebrantado. E um coração quebrantado, Deus não rejeitará. Então, ainda é tempo de você buscar uma mudança, de você buscar sinceridade, compromisso com Deus. O desejo tem que nascer dentro do seu coração. Porque o desejo de mudança gera arrependimento. E o arrependimento gera um coração quebrantado. Porque quando você se quebranta diante de Deus, a Bíblia fala que Deus não quer sacrifício. Deus quer um coração quebrantado. Jesus, ele disse que estamos vivendo dias que Deus, ele busca os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão a ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que adorarão em espírito e em verdade. Não com mentiras. Não falando aquilo que Deus não mandou falar. Não com meninice, muito menos com emocionalismo. Porque uma grande maioria dos pregadores, não todos, porque ainda existe uma remanescente, eu acredito que ainda existe um povo que busca verdadeiramente, que quer morar no céu, que vai morar no céu. Ainda existe uma geração de verdadeiros adoradores, de pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade. Mas essa ainda é uma grande minoria. As pessoas vão à igreja em busca de chave, de porta de vitória, de cura, até mesmo de libertação. Mas como você vai ser liberto se você não deixou as práticas do pecado?
Uma vez liberto, verdadeiramente estás livre. É a Bíblia que fala. Mas você caminha com suas próprias pernas em direção ao pecado, em direção à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se você deseja mudança, abandone as práticas do pecado e faça valer esse nome, geração bem-aventurada, geração cheia do Espírito Santo, geração do poder. Deus ele vive em busca de verdadeiros adoradores. E aí, esse adorador é você? Se é você, deixa aqui nos comentários aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, aperte os sininhos lá para receber as notificações, para que quando tiver novos conteúdos o YouTube entregue e você venha saber, né? E compartilhe para o seu amigo, para o seu irmão, compartilhe aí nos seus grupos de igreja esse vídeo, para que outras pessoas também venham ser abençoadas através do poder desta palavra que foi dita aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e valeu!